Agora vai começar a gravação, né? Então a gente vai dar uma olhada de novo no histograma. E eu tenho 12 vídeos de histograma, um por sinal. Eu pesquisei bastante, assim como tenho muito prático, né? Até porque é preciso a gente conhecer também, né? Conhecer o Excel, ele tem uma série de, de recursos que muitas vezes a gente não domina, porque realmente o Excel ele é bem amplo, né? E a gente precisa também, a gente aprende normalmente aí as funções básicas, aí vai aprendendo no dia a dia. Eu estava vendo também um vídeo hoje da China, uma cidade chamada Shenzhen, que há 5, 6 anos atrás era rural e hoje é o berço. Ela produz quase 90% de todos os celulares do mundo. Então, os chineses realmente, eles evoluíram muito nesse sentido, né? Tem muita disciplina no asiático, de modo geral, e a gente tem que copiar as coisas boas, né? Cada povo tem alguma contribuição para dar, né? Assim como o brasileiro também tem a criatividade, etc., né? A gente também tem que fazer o nosso melhor, né? Nosso polo industrial aí já está há alguns anos sempre sendo atingido por questões de reforma tributária, por uma questão de, por ser uma zona de isenção de impostos, sempre fica na berlinda, né? E aí a questão é isento de ICMS, IPI, imposto de renda de pessoa jurídica, questão de terrenos, etc. E isso aí desperta uma certa ciumeira lá fora, né? Porque o Nordeste, por exemplo, ele não tem um polo, queria ter. Enfim, são coisas que o polo ele vai ter que se autossustentar, né? Mesmo a despeito disso, o polo industrial é forte, né? Então, vamos iniciar aqui novamente com o histograma, até porque já pegamos já quase do final da aula, né? E eu fiz uma segunda parte, fiz um trabalho manual mesmo, e depois a gente vai fazer, está ver 12 vídeos de histograma, e vai aumentar na dispersão, né? No gráfico de dispersão. E aí, no diagrama de dispersão, que ele é um pouco complexo, mas é fantástico o que se pode fazer com ele, né? Aparecendo aí normal, né? Eu também dei uma configurada aqui no Google Meet, no Google Chrome, então está tudo hoje aqui no mesmo navegador. Eu espero que seja melhor do que ontem. Até que a primeira parte estava muito bem do Pareto, não houve muito problema. No Instagram, que depois houve alguns percalços aí, né? Que faz parte. Quando você está em sala de aula normal, até que não aparece muito, né? Aí depois que você vai ver o vídeo, você começa a visualizar defeito. Por isso que um filme, quando você vê um filme, uma novela, seja lá o que for, aquela coisa tão perfeita, mas aquilo foi editado várias vezes para tirar impureza, ruídos que ficam no fundo, etc., né? E aí, para ter toda essa qualidade, precisa realmente ter um estúdio, né? Uma coisa mais profissional, mais dentro, profissional que eu digo do recurso, né? Mas eu acredito que a gente esteja caminhando aí no ensinamento, no aprendizado, com a colaboração de vocês. Muitos conhecem, estão só revendo conceitos, né? Como diz o consultor Risdorf, né? A gente, quando revê conceito, a gente volta. Eu estudei com um professor chamado Manuel Cardoso, que inventou o mouse ocular, que ele é doutor, cientista mesmo, e ele fala o seguinte, que nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, quando toca no assunto que você tem armazenado aquilo ali, aquilo retoma e você rapidamente se antena e já começa a caminhar, né? Então, vamos começar aqui com o histograma, conceito, fazer um pouco mais devagar, né?
O que é o histograma? É uma ferramenta da qualidade muito importante para análise estatística. É um gráfico que mostra a distribuição de acontecimentos registrado em todo o processo. Esses acontecimentos registrados são chamados de amostras, são dados coletados de um processo que se queira analisar o comportamento. Sempre que entrar alguém aí, vocês podem avisar para me autorizar aqui. Vou criar um sistema que também, que o Google Meet precisa dessa autorização, né? Se tem um que não precisa também, nós temos que procurar sempre estar buscando informação para nos surpreender, né? A gente tem que estar na frente, o profissional do futuro. Vou ver se eu encontro aqui uma palestra do professor Mário Pierre, que é doutor na França, e ele dizia o seguinte, que o profissional do futuro, ele tem que ter o conhecimento, a formação dele, mais 2, 3 conhecimentos a mais, só para ele ficar fazendo o que ele já faz. Se ele quiser galgar uma outra posição, ele tem que buscar ainda mais, né? Então, a gente vimos que ele é usado para analisar a frequência de vezes que as saídas de um processo estão padronizadas, atendendo aos requisitos estabelecidos e com a avaliação que elas sofrem. Só ver aqui se está tudo ligado. O som está normal, né, pessoal? Sim, tá ok. Tá normal. Vídeo também. Vídeo também. Tá, então estamos caminhando bem. Normal. E aí, quando eu for passar o vídeo, eu vou tirar o áudio e o vídeo para poder ficar melhor. O histograma ele representa uma distribuição de frequência por meio de retângulo, cujas larguras representam o intervalo de classe e cujas áreas são proporcionais às frequências, né? Então, a gente vai ver, hoje tem um exemplo manual e tem um exemplo prático, né? A gente vai ver o vídeo, ou posso mostrar logo o manual e depois a gente vê o vídeo, né? Inclusive com o exemplo daquele da temperatura. A gente vê um manual que ele é um pouco trabalhoso, assim, no sentido a gente entende melhor, e depois a gente vai ver uns vídeos desse assunto, né? O histograma consiste no gráfico de barra que demonstra uma distribuição de frequência, onde a base de cada uma das barras representa uma classe, e a altura e a quantidade de frequência absoluta. Então, aí o exemplo de ontem que eu fiz no braço mesmo, 2 exemplos, ele tinha uma medida de 35 a 39, a diferença da maior para o menor. Eu vou botar aqui essa outra apresentação, e para a gente consolidar aqui, deixa eu só abrir aqui, pessoal, rapidamente. A gente vai ficar... O entendimento vai ser melhor, o aproveitamento. É para que a gente entre na dispersão que vai tomar um tempo hoje. Essa aqui é a parte 2. Então, vamos ver aqui a parte 2. Que é a figura do histograma, foi desenvolvido no ano de 1933 pelo estatístico francês André Michel Guéry, com o intuito de detalhar sua análise sobre ocorrências criminais. O método é uma das 7 ferramentas da qualidade, também conhecido como distribuição de frequência, tem sido aplicado em diversas áreas e nada mais é do que um gráfico de barras verticais de distribuição de frequência de uma medição a qual transcorre determinado intervalo, né? Trata-se de uma ferramenta que tem como principal objetivo apresentar a frequência com que determinado fato acontece, bem como contribuir para que os processos, tanto da indústria quanto de serviços, sejam acompanhados e controlados de perto. Então, essas ferramentas da qualidade que surgem na indústria, os grandes magazines, lojas, como redes como C&A, Riachuelo, Renner, Lacoste, essas empresas, de modo geral, as organizações, elas estão se aperfeiçoando. Um dia desse, fui fazer um trabalho lá fui visitar fui dar um curso de líder de produção na Fazenda São Pedro. E é uma fábrica, né? Eles produzem 1 milhão de ovos por dia. E aí, você vê lá o sistema, como é que faz o ovo, como é que chega a logística até a chegada na fábrica, passa por um processo de dispersão através de luz, há uma separação automática,
depois passa por processo de pasteurização, e depois é feito o ovo líquido, só a clara, só a gema, e todos os controles que tem numa indústria eletroeletrônica tem lá, né? Você tem controle de produção, tem CEP, tem uma série, porque as variáveis da indústria é mesmo, né? Não importa o produto que você faz, mas o processo industrial ele é similar, né? O resultado obtido por meio dessa poderosa ferramenta permite que os aspectos de um processo sejam conhecidos, assim como possibilita uma visão holística da avaliação de um conjunto de dados, funcionando como guia de melhoramento do projeto de análise. A visão holística é aquela visão do todo, né? A visão que você tem em planejamento estratégico, que permite você ter uma visão mais completa da organização ou do processo. Primeiro passo, coletar dados a serem analisados e organizá-los a fim de facilitar a interpretação dos mesmos. Então, o primeiro passo, folha de verificação, né? Verificar se os dados estão corretos. Depois, calcule a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor dos dados, que é o Ranger. Defina os números de classe, que são as barras verticais, para ordenar a quantidade de classe. Primeiro deve-se computar o número de dados apontado e a letra K corresponde ao número de classe. Calcule o intervalo das classes, dividindo-se a amplitude pelo número de classe. Determine os limites da classe e aqui você seleciona o menor valor da amostra. Se for viável, mais viável, ele pode ser arredondado para baixo. Para calcular o limite superior da primeira classe, soma-se o valor do intervalo e monte o histograma. Esse é o passo básico para a elaboração de histograma. Se tivesse sala de aula, a gente estava lá no quadro, fazendo e, ao mesmo tempo, já escrevendo, ficaria mais prático. Mas eu fiz um slide disso aí. Do exemplo do vídeo de ontem. Temperatura estava em torno de 35 a 39 graus, né? O que é amplitude, pessoal? É a diferença entre o maior e o menor valor, que é 39 menos 35 é igual a 4. O número de amostra é 36 e o K é raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Para calcular o intervalo de classe, é a divisão do R sobre o K, que é o range dividido pelo o intervalo, né? Pela amplitude dividido pela raiz quadrada da amostra. Então, 4 dividido por 6 dá 0,66. E aí, para determinar os limites da classe, o menor valor da amostra soma com o intervalo que será o limite superior. Então, aqui, como é ao vivo, dá para corrigir na hora aqui. 35 mais... Está travado o slide, está travado no programa ainda. Está travado? Não aparece o Excel, não aparece. Não, mas no slide não está aparecendo o... Vocês dizem a tabelinha, mas está aparecendo a letra aqui em cima. Não, professor, está travado na página do PowerPoint. Não, mas aqui que eu estou mostrando, o PowerPoint, qual é o slide que está aparecendo? Como fazer o histograma? A definição de histograma. Está a definição do histograma. Vou voltar aqui, peraí. O que está aparecendo agora é o histograma, né? Colorido. Isso. Sim, agora é o histograma. Sim, é o histograma. Então vamos ver se vai chegar lá. Então, o histograma aqui colorido foi desenvolvido. Aprenda como fazer, é o método das 7 ferramentas. Está passando normal. Agora, como fazer o histograma? Está aqui nesse slide?
Sim. Exato, professor. Como fazer o histograma? Isso. Primeiro passo é coletar dados, segundo calcule a amplitude, terceiro defina o número de classe, calcule o intervalo, determine o limite e monte o histograma. Aí agora está aparecendo como fazer um histograma e está aí os dados. Temperatura, amplitude, número de amostra. E uma tabelinha embaixo, sequência e intervalo, é isso? Correto. Exatamente. Então tá ok. Então, pegando o exemplo de ontem, né? Voltando que não estava aparecendo. Então, a temperatura 35 a 39, a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor, que é 39 menos 35, que é igual a 4. O número de amostra são 36, a gente tira a raiz de 36 é 6. Para calcular o intervalo, divide, que é o H, divide o Ranger pela raiz quadrada do número da amostra. Então, vai dar 4 dividido por 6, dá 0,66. Determine os limites da classe e o menor valor da amostra, somando com o intervalo que será o limite superior da primeira classe. Então, 35, que é o menor valor, somado com o intervalo, para a gente criar o primeiro intervalo, a gente vai somar 35 com 0,66 para montar o histograma, certo? Então, está aparecendo aí, sequência 1, está entre 35 a 35,66, correto? Correto. O segundo, 35,66, soma com 0,66, vai dar 36,32. O terceiro, 36,32, soma com 0,66, vai dar 36,98. O quarto, 36,98, quando a gente estudou estatística, muitos de vocês já estudaram, quando a gente calculava a média, mediana, moda, intervalo fechado à direita, intervalo fechado à esquerda, correto? Qual é a finalidade? Lógico, é evidente que hoje tem programas que já fazem isso. A gente vai ver já o vídeo do Excel aí que eu puxei do YouTube, né? Mas o que é interessante? É que a gente tem que entender o que é intervalo. Intervalo é uma sequência, né, de números, por exemplo, de 35 a 35,66, quantas frequências eu tive? Nós estamos botando aqui uma temperatura, poderia ser uma medida, poderia ser o peso de uma criança, né? Então, olha, se é no hospital, estou estudando paciente lá. Então, os pacientes, vou medir 100 pacientes, vou medir a altura de 100 pacientes. Então, eu vou ver lá a maior altura com a menor altura, aquilo ali vai ser meu range, de 1,60 até 1,80. Então, meu range vai ser 20. Quantos pacientes são? 81. Raiz quadrada 9. Aí eu vou dividir 20, que é a amplitude, por 9. Então, vai dar, digamos, 2 alguma coisa. Então, eu vou somar 1,20 mais 2 dá 1,40. 1,40 mais 2 dá 1,42. Até chegar no 1,70. E aí eu vou ter a quantidade de pessoas que tem dentro desse intervalo de 1,20 a 1,40, tinha 10 pessoas. De 1,40 a 1,60, tinha 5 pessoas. Aí eu vou ter uma amostra, né? Vocês já de convir que facilita, né, que uma das finalidades do histograma é justamente o que? Facilitar a visualização, né, de como está a frequência de determinados intervalos. Se for, ele vai ver já o vídeo. Se for medidas, né, esse vídeo é bem interessante, que eu vi vários hoje, né, para escolher um para a gente ter entendimento. E o cara domina bem o Excel, entendeu? E a gente, quando vê um cara bom assim, o benchmark, a gente tem que copiar as coisas boas, né? Aí eu vou até comentar com vocês, aí o cara dizer assim, mas o professor ele puxou o vídeo do YouTube. Você pode puxar o vídeo quem você quiser, desde que você não diga que é seu. Quando você faz uma dissertação de mestrado, eu até botei para vocês aí no chat, eu recebi agora há pouco um e-mail de Santa Catarina, para que abriu a inscrição do doutorado 2021/segundo semestre, engenharia de produção. Então, o que acontece? Quando você faz um projeto,
você tem que referenciar alguém que já falou sobre aquilo. Eu não posso dizer que a dificuldade de ensinar a aula virtual em função de não ter um quadro, isso aí dificulta o aprendizado. Para uns, sim, mas para outros, não. Aí, para mim, a fazer essa afirmativa, eu tenho que citar alguém. Segundo fulano de tal, 2021, a dificuldade de ensinar virtual decorre das falhas de infraestrutura de internet, de ruídos e de falta de um estudo profissional, etc. e tal. Aí, a partir daí, que eu citei o fulano de tal, que é o cara renomado que já tem um livro, já tem artigos aprovados, etc., aí eu vou colocar a minha contribuição. E eu vi isso na prática quando ministrei isso, aquilo, outro. Aí, a partir daí que foi gerando conhecimento. Se você vê hoje, apesar de toda essa polêmica aí que tem, inclusive eu falei, todos nós acabamos falando muito disso, né, da questão do vírus, se foi criado ou não pela China, etc. e tal, mas nós há de convirmos que os chineses, há 20 anos atrás, só produziam sucata. E hoje os caras têm uma tecnologia enorme, né? Um país com quase 2 milhões de pessoas, e eles estão na frente, pessoal. Isso é uma realidade. Vai ser a primeira economia do mundo, se não já é. Né? Então, por exemplo, essa questão aqui do histograma, do diagrama de dispersão, que muitas vezes a gente usa muito, que a indústria surgiu, ela criou isso aí, né? As ferramentas da qualidade foram criadas aí por Demi, Juran e Ishikawa, a contribuição do Pareto, etc., né? Qualidade total, etc. Mas o Japão, hoje, ele está numa condição, digamos assim, de tranquilidade com relação à tecnologia. Os caras estão na área de robótica, né? Os coreanos estão dominando toda essa questão de celulares, Smart TV, geladeira de bolinha branca, etc. e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com a LG como a Samsung, e apesar de eles serem coreanos, mas eles têm uma disputa interna muito grande. E trabalham muito com essas questões de ferramentas, com gestão visual, e a gente precisa entender, porque até para mexer no software, a gente tem que saber como o software funciona. É evidente, como eu comentei desde a primeira aula, eu não sei tudo, e a gente aprende, né? E para a gente dar aula, a gente tem que estudar. Isso é fato, né? Para você fazer um processo seletivo de doutorado, você vai concorrer lá com 200 candidatos. Tem moleque lá de 25 anos que já é mestre, né? E tem outros que estão com 60, 58, mas quero chegar a ser doutor, né? Experiência conta, né? Não é tudo. Saber também conta, mas não é tudo. Então, tem que mesclar os dois, conhecimento e experiência, né? Então, quando eu fiz esse slide aqui, eu lembrei os velhos tempos de quando você fazia lá, vamos calcular a média. A média, você soma 4 números, divide por 4, chega à média. A mediana é aquela que a moda é a amostra que mais apareceu. A mediana já tem uma outra tratativa. Desvio padrão, uma fórmula enorme. Com o tempo foi evoluindo. Por quê? Porque a qualidade, com a evolução da qualidade, não permite que você fique agora perdendo tempo fazendo a conta manual. Agora você tem que saber como funciona. Porque quando o cara disser, tem que saber ler o histograma. Você pode até dar um comando lá, nós vimos aqui da TEC, né? As máquinas, eu nunca não tinha oportunidade de conhecer o processo de vocês, mas tanto a LTC Chicote como a da TEC, a gente vê a da TEC, principalmente empresas bem organizadas, o layout bem feito, né? Bem amplo, e mesmo a despeito de qualquer coisa, os caras estão caminhando, porque o mundo não para, pessoal. A pandemia não vai fazer o mundo parar. O sistema capitalista não vai parar. Então, você vê que em tempo recorde desenvolveram várias vacinas e o mundo não vai parar em função disso, né? Porque o sistema tem como criar alternativas de investimento em remédios, etc. Lógico e evidente que hoje, se você pega a Revolução Industrial, como era antigamente, sou professor de administração, a história da administração... Professor, dá licença aí, professor. Pode falar. A Vânia está querendo entrar aí na sala, professor. Pode mandar ela colocar aí.
Ah, está aqui, Obrigado. já. Tá. Então, por exemplo, pode informar, pessoal, não façam cerimônia. Então, o processo produtivo evoluiu muito. Então, hoje, o colaborador, o modo geral, as organizações entenderam que o colaborador hoje ele tem que ser capacitado, tem que ter conhecimento, tem que ser bem alimentado, tem que ser razoavelmente pago, né? Essa questão de ser bem pago, pessoal, é muito complexo, porque o cara pode ganhar 30 mil e depois achar que não ganha bem, né? Mas isso é uma questão pessoal, né? Valores pessoais. Mas você tem que ter um bom ambiente, com boa luminosidade, um processo bem elaborado, ergonomia, né? Condição, refeitório, rota para buscar e deixar, então, para que a mão de obra chegue no local e produza da melhor forma. Porque se produz, eu coloquei alguns textos aí, a questão do treinamento, que a gente vai ver no diagrama de dispersão, quanto mais as pessoas conhecem, mais a empresa progride, porque todos ficam ali, fica o efeito multiplicador, o que você aprende, você transmite para outros, da sua forma, da sua maneira, é ver muito melhor do que você recebeu, porque o ser humano tem essa capacidade, né? Então, aqui a gente vimos no modo braçal, mas no modo ainda escrito, né, de como se calcula o intervalo, amplitude, número de classe, como é que se monta ali as frequências, né? Então, a gente viu aqui se for um exemplo, né, que eu fiz hoje para a gente desmistificar, né? Nós vimos até aqui. Quando utilizar o histograma, sempre que você não tiver certeza do que fazer com um grande conjunto de dados ou medidas, apresentado em uma tabela, você pode usar um histograma para organizar e exibir os dados em um formato mais específico. Assim, o histograma tornará fácil de ver onde a maioria dos valores se classificam em uma escala de medição. Quando é útil construir histograma? Quando você deseja. Aí, depois dessa utilização, a gente vai entrar no vídeo. Resumir grandes conjuntos de dados graficamente, comparar resultados do processo com limite de especificação, porque você vai ter aquela frequência e você vai ver o que está dentro ali daquele range, daquela amplitude, né? Comunicar as informações graficamente, se torna mais fácil você mostrar um gráfico. As pessoas vão olhar e vão entender do que mostrar numa tabela, né? E dependendo do tipo de dado que estamos trabalhando, do problema que queremos resolver, usamos uma ferramenta diferente. Assim, o primeiro passo para desenhar um histograma ou começar qualquer análise é sempre coletar os dados de forma correta que retrate a realidade do momento. Então, por mais que você tenha o melhor processo do mundo, o melhor software do mundo, que um dos top é o Minitab, eu até coloquei também para vocês o link, que tem uma versão gratuita, vocês podem baixar e começar a estudar como autodidata no primeiro momento, que o curso de Minitab é caro, aqui em Manaus não tem, só tem em São Paulo, Curitiba e outros lugares. Mas é fantástico, né? Eu tive a oportunidade de fazer e eu também estou um pouco distraído, fui tentar fazer, mas vou abrir aqui ele para a gente ver. Tem uma versão gratuita, você entra no link, baixa, e aí consegue fazer aí todas essas contas, você coloca lá os valores, ele cria para você uma série de gráficos. Para a empresa é uma mão na roda. Agora, precisa da pessoa saber, facilita, né, a tomada de decisão, porque você vai ter os dados em mãos, mas precisa do conhecimento para fazer. Então, vamos ver aqui o vídeo. O vídeo é top, esse vídeo aqui, pessoal.
Aperta Enter. E a gente tem aqui o nacional. Aí do começo. Olá, eu preparei este vídeo para explicar como construir histogramas combinando essas barras verticais e também a distribuição normal correspondente ao conjunto de dados. Então eu vou utilizar uma amostra que eu gerei aleatoriamente e vou mostrar como que faz um gráfico como esse. Na verdade aqui já está tudo resolvido, então eu preparei uma outra aba aqui em que a gente não tem quase nada feito, para mostrar para vocês como que a gente consegue chegar naquele gráfico. Na verdade, eu vou fazer em duas fases. Primeiro eu vou mostrar como que faz o histograma só com as barras, tá? O histograma tradicional, e depois eu vou mostrar como que faz o histograma com as barras e a distribuição normal, que é um processo completamente diferente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de mostrar aqui os dados. Então, eu coloquei aqui 110 observações aleatórias, tá? Então, são 110 dados que eu utilizei aqui. Na verdade, eu usei um gerador de números aleatórios, mas poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, a gente está num processo e a gente está pesando os produtos que estão saindo daquele processo. Para a gente fazer o histograma, a gente precisa dessas informações. Primeiro, a gente precisa calcular o menor valor da amostra. Para isso, a gente vai usar a função mínimo. Aí a gente seleciona todos os dados. Para selecionar todos os dados, como são muitos, é só clicar aqui no primeiro e apertar Ctrl Shift para baixo. Aí seleciona tudo. Aí a gente fecha, dá o Enter, e aí o cursor volta lá para cima. Mesma coisa para o maior valor. Então a gente vai usar a função máximo. Então a gente seleciona o mesmo conjunto de dados, aperta Enter, e a gente tem aqui o maior valor e o menor valor. Para calcular a média, a gente vai usar a função média e o intervalo é o mesmo. Então, só para não ter que fazer o Ctrl Shift para baixo de novo, vamos só copiar esse intervalo e a gente usa aqui a média, cola o intervalo B3 a B112 e calcula a média desse conjunto de dados. Tamanho, eu já falei para vocês, né, que são 110 valores, mas eu gostaria de automatizar essa planilha. Então, eu queria contar quantos valores tem aqui. Para isso, é só a gente colocar igual a cont.num e o intervalo. Ou seja, ele vai contar quantos números tem nesse intervalo. Essa fórmula é interessante porque se por algum acaso algum desses valores fossem errados, por exemplo, um asterisco mostrando que não foi feita a medição, ou então escrito alguma mensagem de erro, só ia contar os que são números. Bom, agora a gente entra na parte do histograma. A gente precisa determinar quantas classes o nosso histograma vai ter. Então, assim, geralmente é utilizado entre 5 e 20 classes. Só que a gente não pode usar 20 classes ou muitas classes se a gente tem poucos dados. Porque senão os nossos dados não vão ser suficientes para dar uma forma legal para o histograma. Para fazer isso, a gente poderia estimar uma ideia, para a gente ter uma ideia de quantas classes a gente pode ter. Essa ideia é igual a raiz quadrada de n. Se eu tirar a raiz quadrada de n, ou seja, 110, eu vou descobrir que eu tenho que ter aí entre 10 e 11 classes. Geralmente eu arredondo esse valor para baixo. Então a gente vai utilizar 10 classes. Como eu tenho 10 classes, eu preciso calcular um incremento para mostrar qual é a largura de cada uma dessas classes. A estratégia que eu vou usar é a seguinte. Como o meu mínimo é 467,56 e o máximo é 427,99, eu vou calcular a diferença entre o mínimo e o máximo e vou dividir em 10 classes. Então, nosso incremento vai ser assim, ó, igual ao máximo menos o mínimo dividido por classes. E aqui são 10. Então, esse é o nosso incremento. Está aqui com várias casas decimais, porque, na verdade, esses números aqui, eu arredondei eles para duas casas decimais. Eles têm, na verdade, infinitas casas decimais. Também vai ser importante, lá para frente, a gente saber o desvio padrão do nosso conjunto de dados.
Para isso a gente usa a função desvpad.a, que é o desvio padrão amostral do nosso intervalo. Esse outro incremento, vou chamar aqui de incremento 2, tá? A gente vai usar depois, quando a gente for desenhar a curva da distribuição normal. Bom, agora a gente precisa fazer o histograma. Primeiro a gente precisa fazer as classes. Então são 10 classes, né? Vamos colocar aqui 1, 2, vamos arrastar até o 10. São 10 classes. Aqui eu vou colocar qual que é o corte da classe e aqui a frequência, que é a quantidade de elementos que caem dentro da classe. Bom, o corte, para a primeira classe, a gente vai ter que fazer assim, ó. Vai ser igual ao valor mínimo mais o número da classe, que é 1, vezes o incremento. Isso quer dizer o seguinte, como aqui está 473,6, quer dizer que todos os valores que forem menores ou iguais a 473,6,003 vão cair dentro dessa classe, vão ser contabilizados como a classe 1. A gente não pode usar o valor mínimo como a classe 1. Por quê? Porque como ele é o mínimo, a gente não vai ter nenhum valor menor ou igual a ele. Tá? Então, aliás, vai ter só um igual, mas não vai ter nenhum valor antes. Então não faz sentido a gente considerar ele como a primeira classe. Então a gente vai colocar aqui a primeira classe. A segunda classe a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, só que em vez de multiplicar por 1, vai multiplicar por 2. Então eu posso copiar essa fórmula aqui, somente travando o mínimo e o incremento, e replico a fórmula. Então aqui a gente tem todos os cortes. Vou tirar as casas decimais para ficar mais interessante, tá? E agora a gente tem que fazer a parte mais complexa até agora, que é o cálculo da frequência. Ou seja, para cada um desses valores, eu quero saber quantos eu tenho menores ou iguais ao valor da classe e maiores que o valor da classe anterior. Então é uma função que ela não gera resposta só em uma célula. Ela vai gerar resposta em uma série de células. Então o primeiro passo é a gente selecionar as células que vão receber a resposta. Aí a gente aperta F2 e escreve igual a frequência. Essa é a função que conta a frequência. São dois parâmetros, a matriz de dados, que a gente vai copiar, a gente vai selecionar ela aqui, tá, o B3 ao B112, ponto e vírgula, e o segundo parâmetro, que é essa matriz bin. Esse bin não tem nada com binário, tá? Esse bin vem da palavra em inglês bin, que significa compartimento, ou seja, as classes do histograma. Então, as nossas classes estão aqui, ó. A gente fecha, e como a gente quer aplicar essa resposta da frequência para todas as células, eu não posso apertar Enter. Eu tenho que apertar Ctrl, Shift, Enter. Bom, agora que eu apliquei Ctrl, Shift, Enter, a gente tem todas as contagens de valores que estão em cada uma das classes. Se a gente selecionar tudo aqui, dá para ver aqui embaixo, ó, que a soma é 110, ou seja, todos os meus 110 valores estão distribuídos aqui entre as classes. Vou fazer uma formataçãozinha aqui para deixar mais bonitinho. Vou colocar aqui, ó, as colunas, salvar. Agora a gente poderia fazer, com esses dados, com essa análise que a gente já fez, já dá para fazer o histograma na sua versão mais básica. Para fazer isso é só selecionar essa coluna, vem em inserir, aí a gente insere um gráfico de coluna, e aqui a gente já tem o nosso histograma quase pronto. Vou colocar ele aqui do lado. Algumas coisas que a gente poderia melhorar nele, né? Primeiro aqui embaixo, está 1, 2, 3 até o 10. Às vezes é interessante, em vez de ter do 1 ao 10, eu ter esses valores de corte para eu saber qual valor corresponde a essas contagens. Para fazer isso, é só clicar com o botão direito. Aí a gente vem aqui em selecionar dados. Aqui, ó, tem essa opção, rótulos do eixo horizontal. Então a gente clica em editar e seleciona os valores que a gente quer que apareça ali embaixo. Na hora que eu der OK,
vocês vão ver que os rótulos do eixo horizontal foram modificados. Uma outra coisa que é legal fazer, vou até arrastar um pouquinho para cá agora, é a gente aumentar a largura dessas colunas. Então eu cliquei 2 vezes em cima das colunas e aparece essas opções. Às vezes vai aparecer outras opções, dependendo do Excel que vocês estiverem usando, às vezes pode já aparecer com essa, de padrão, tá? Se aparecer essa como padrão ou essa, é só a gente clicar nessa aqui, que é a que a gente quer. Está com largura do espaçamento de 219%. Eu considero isso muito, eu não gosto das colunas muito fininhas. Então a gente poderia utilizar, por exemplo, 50. E as nossas colunas ficam mais largas. Se eu utilizar 0, elas vão ficar sem espaçamento. Mas eu particularmente não gosto disso, eu gosto de usar entre 30 e 50. Então vou usar 30 aqui. Bom, então aqui a gente tem o nosso histograma básico, tá? O histograma com as colunas, cada uma dessas colunas correspondem à contagem ou à frequência de ocorrências na minha amostra para essa classe. Para fazer o histograma junto com a distribuição normal, eu preciso começar do 0, tá? Eu preciso apagar esse daqui, porque a estratégia é completamente diferente. Então, primeiro, né, a gente vai fazer o seguinte. Como no nosso gráfico a gente tem 2 séries de dados, então a gente tem a série que vai ter as colunas e a série da distribuição normal. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui a série da distribuição normal. Para isso, a gente precisa calcular o valor da função densidade de massa para diversos pontos e depois utilizar o diagrama de correlação, de dispersão, para fazer uma linha em cima desses pontos. Tá? Então, olha só qual que é a estratégia. Para ficar legal, é importante usar pelo menos 100 pontos. Então, eu vou colocar aqui pontos, vou colocar aqui um valor e vou colocar FDM, que é função densidade massa da distribuição normal. Então, os pontos, eu vou colocar aqui 100, vou arrastar aqui até criar 100 pontos. Centralizar tudo aqui também. E os valores, como é que vai ser o raciocínio para esses valores? Para calcular esses valores, imagina que a gente tem o mínimo e o máximo. Então, entre o mínimo e o máximo, eu quero ter vários incrementos, né? Ou seja, 100 pontos, para eu poder calcular a função densidade de massa. Então, vamos utilizar a mesma estratégia que a gente usou no histograma, só que agora é com 100 pontos. Como a gente tem 100 pontos em vez de 10, a gente precisa de um outro incremento. Por isso que tem esse incremento 2 aqui. Então, é só a gente calcular a diferença entre o maior e o menor e dividir agora por 100. Vamos lá. Então, agora a gente pode calcular os valores para depois a gente determinar o FDM. Esse primeiro valor vai ser o mínimo mais o número do ponto vezes o incremento. Então, esse é o nosso primeiro valor. Como a gente viu no caso das classes, é só a gente travar o mínimo e o incremento e replicar essa fórmula para todos os pontos. Então, agora eu tenho uma série de dados, que vai ser o meu eixo X no gráfico de dispersão, que varia do mínimo ao máximo com incrementos que totalizam 100 pontos. Agora, a gente precisa calcular a função densidade massa. Para fazer isso, a gente vai usar uma função que se chama dist.norm.n. Essa função ela recebe 4 parâmetros. Primeiro é o x, ou seja, o valor que eu estou interessado, que nesse caso está aqui na célula L3, tá? A média da distribuição, que está aqui. O desvio padrão da distribuição, que está aqui. E essa última opção, que é importantíssima, que a gente pode colocar ou verdadeiro ou falso. Verdadeiro é a distribuição cumulativa. E o falso é a função de probabilidade de massa. A gente vai usar o falso. Bom, eu preciso replicar essa função também para todos os valores. Para isso dar certo, eu vou travar aqui a média.
eu não travo o x, tá? Porque o x eu quero que ele varie. Vou travar a média e o desvio padrão. E agora eu posso replicar esse valor para todos, aliás, essa fórmula para todos os valores. É normal, esses valores vão ser bem pequenos mesmo, tá? Inclusive a gente vai ter um problema de escala depois por conta disso, né? Porque os valores são muito pequenos. Agora a gente pode fazer o nosso histograma combinado. Prestem bastante atenção nessa etapa. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte: eu vou selecionar o corte e a frequência e vou inserir um diagrama de dispersão. Vamos colocar desse tipo aqui, ó. Então percebam que ele não está com barras, porque na verdade ele faz a correlação entre as duas variáveis e depois faz uma interpolação desses pontos. Para a gente conseguir colocar as barras aqui, aliás, antes de colocar as barras, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar também a nossa distribuição normal. Então a gente vai clicar aqui também com o botão direito, selecionar dados, e a gente vai adicionar mais uma série nesse mesmo gráfico. Então a gente clica em adicionar. Vamos dar um nome para essa série. Vamos chamar ela de FPM, porque é função de probabilidade massa. Pode colocar qualquer nome aqui, tá? Aí a gente seleciona o valor X, que são esses valores aqui. Usei o Ctrl Shift para baixo para fazer isso. E aqui eu seleciono os valores Y, que vão ser essas funções aqui, esses resultados da função de probabilidade de massa. Na hora que eu der OK, olha o que vai acontecer. Dá OK de novo. Vai aparecer como se fosse uma linha aqui. Por quê? Porque esses valores são muito pequenos quando a gente compara com essa escala aqui. Para que eles tenham uma outra escala, a gente pode clicar 2 vezes em cima deles. Vai aparecer essa opção. Se tiver aqui, né, a gente clica em eixo secundário. Então, olha o que aconteceu. Agora a gente tem essa nossa outra série plotada com uma outra escala. Tá? Então, vamos lá. Para a gente poder agora trabalhar com isso daqui, vamos primeiro pegar a série do histograma e transformar ela em colunas. Tá? Para fazer isso é um pouquinho complexo, porque isso aqui é um diagrama de dispersão. Eu vou arrastar um pouquinho para cá. Aí a gente vai fazer assim, ó. Depois que eu selecionar, ó, eu soltei de novo, vou clicar aqui em cima dessa série. A gente vem aqui em Design, adicionar elemento gráfico e barras de erros. Nas barras de erros, a gente vai aqui em mais opções de barras de erros. Ótimo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai ser uma barra de erro para menos, sem legenda, e com porcentagem 100%. A gente está quase lá. Olha só, eu desenhei essas linhas, que parecem barras bem finas. Para transformar isso em barras, a gente vem aqui, coloca a largura da linha, vamos colocar 20, e muda a cor, para ficar mais parecido com o outro histograma que a gente fez. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquelas linhas, eu aumentei a largura delas e mudei a cor. Coloquei 20, já foi suficiente. Vamos clicar aqui fora. Estamos quase lá. O que falta fazer? Né? Falta a gente mudar esse gráfico aqui. Então, eu cliquei na série do histograma, clico com o botão direito. Aí a gente pode vir e alterar o tipo de gráfico dessa série. Então, aqui embaixo, a gente está mexendo com a frequência, né, que é a do histograma, e eu vou mudar para esse tipo aqui, sem as linhas. E dou OK. Então, o que aconteceu? Aquelas linhas sumiram, mas ainda ficou essa bolinha aqui. Essa bolinha aqui, na verdade, é o marcador. Então, é só a gente clicar 2 vezes em cima dela. Vem aqui nessa opção, marcador, opções de marcador e nenhum. Na verdade, acabou dando errado porque eu acabei selecionando só um deles. Né? Então, vou fazer de novo. Tá? Na hora que eu clico aqui,
vem nessa opção, marcador, opções de marcador, nenhum. Todos eles somem. Ou seja, agora o nosso histograma está aqui certinho com as barras, né? Na verdade aqui são as colunas. E falta uma última coisa, que é o mudar o tipo dessa série aqui, que é a série da nossa distribuição normal. Então a gente clica com o botão direito, alterar o tipo de gráfico, e aqui no FPM a gente vai utilizar essa opção aqui de linhas suaves. Dou OK. E aqui a gente tem o nosso gráfico. Só para finalizar, vou modificar aqui, eu vou aumentar a largura para 2,5 pontos, tá? E a gente finaliza a construção do nosso gráfico, que é o histograma de barras, juntamente com a distribuição normal, tá? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Bem, pessoal, tirando um pouco aí no final, como ele domina bastante, deu uma complicada, no sentido de seguinte, o básico do histograma, o que não é o básico, porque o fundamental da informação são coisas que eu não fazia no Excel. Eu tinha visto no Minitab, mas quando ele usa o corte, que na verdade aquele corte ali, é que ele tem 110 amostras, né? 110 amostras, aí ele tira, o princípio é o mesmo daquele que nós ficou do exemplo lá que eu fiz manual, que muitos de vocês já fizeram, ele tira a raiz do 110, que dá mais ou menos 10 alguma coisa, aí ele divide a amplitude, pega o intervalo, né? E aí o corte, que ele aparece, que ele faz o cálculo, ele vai dentro do Excel e o Excel calcula automaticamente, aquele corte ali é intervalo de classe, só que ele, por exemplo, ele não coloca 427 mais 10 até 437, ele já coloca sempre o limite superior. Aí todo número que tiver dentro, todas as amostras que tiver com a medida inicial, a menor medida, até aquele primeiro ponto de corte, é aquela frequência que vai ser mostrada no histograma, né? Então, realmente é interessante a gente verificar que o Excel realmente ele possui muitos recursos que podem ser utilizados no processo para facilitar a vida do levantamento de dados, né? O Excel, muitas pessoas usam ainda nas empresas, nas fábricas, mesmo tendo sistemas de materiais, né? Como SAP, Oracle, etc., mas muita gente ainda usa ainda o Excel como, digamos, o plano B, uma garantia, e ali você está controlando. Eu tenho essa mania de fazer, por exemplo, o nosso consumo de luz, e aí o traço gráfico, a gente tem que estar praticando, é importante a gente praticar. Com relação a essas ferramentas, o domínio vai vir com a prática, né? Agora, uma coisa é fato, é real, né? Ele simulou ali uma curva normal, né? Tipo assim, você vê que a variação era zero, alguma coisa, ou seja, todos essas medidas, se fossem relacionadas a um processo, elas estariam dentro de uma curva normal. Quando está uma curva normal, significa que as amostras retiradas do processo, que o processo está produzindo produtos dentro daquele range específico, né? O histograma, quando ele é utilizado para verificar um conjunto de dados dentro da indústria, por exemplo, de produção, você vai ver que ele tem uma curva normal, que não tem variação, ele não tende muito para o limite inferior nem para o superior, é sinal que o processo está dentro dos conformes, né? O processo é capaz de produzir peças com qualidade, né? Agora vamos só concluir aqui, a gente está no dispersão, inclusive ele até fez um de dispersão, e eu fiz também hoje aqui, os 3 exemplos que os 2 autores deram foi uma coisa realmente fantástica, entendeu? Porque eu não fiz o histograma no Excel, mas eu fiz a dispersão e foi um senhor vídeo. Realmente
Então, de parabéns, assim como a internet ela é utilizada para coisas ruins, tem muita coisa boa, né? Tem muito conhecimento aí que a gente pode estar buscando uma ajuda, tem muita gente que contribui, né? Para que outras pessoas tenham acesso, né? Então, vamos continuando aqui. Só para terminar, né? Que a centralidade, a gente viu aí que a curva normal, a amplitude, que é a diferença do ponto máximo e do ponto mínimo. Se eu liguei aqui o... Ah, tá tudo ligado. Amplitude, simetria, né? A simetria tem um ponto central, os pontos que estão para a esquerda têm que ser parecidos com os que estão para a direita, está simétrico, né? Está quase idêntico. Os principais tipos que a gente viu, os tipos, não é que você vai fazer o histograma tender para esse tipo, mas são os tipos de histograma que aparecem, né? O simétrico, que a gente acabou de ver, as medidas são similares para um lado e para o outro, que também pode ser chamado de distribuição normal. Foi todo aquele esforço que ele fez, porque ele simulou, ele quis fazer um histograma de distribuição normal para mostrar, e simulou os dados, né? Pegou os dados ali, ele criou, ele realmente domina a ferramenta Excel, né? O assimétrico, né? Onde há uma tendência aí para a direita, há uma variação, a variabilidade, né? Quem estuda MSA, repetibilidade, reprodutibilidade, tudo tem uma coisa interessante, e quando você internaliza essas ferramentas, pessoal, isso é fato, né? Hoje à tarde mesmo, quando eu estava estudando e conversando comigo, meu que é professor, ele falou o seguinte, às vezes o cara estudou tanto, mas não, sei lá, não ficou rico, mas isso aí é inerente do ser humano, né? A pessoa se realiza de forma diferente, porque tudo na vida tem um preço, então você aprender é uma coisa fantástica, porque você se sente também realizado, não é só o dinheiro que realiza a pessoa. Se você consegue ter numa fábrica uma cultura, né? Eu fui na Clabin, dei um treinamento na Clabin de MASC, ações corretiva, preventiva, metodologia, e é uma fábrica excelente. Eu fiquei assim, super admirado, uma fábrica de papelão, né? E o grupo Clabin, ele é fortíssimo, tem 27 unidades, e lá os caras respiram qualidade, tem uma série de processos, né? E foi assim, a receptividade foi muito boa, ainda estava na época do presencial, mas ela comprou a Ossa, está comprando outras, né? E está buscando aí numa estratégia agressiva de buscar mercado, né? Se preparar para quando sair dessa pandemia, os que estiverem na vanguarda, se preparando, é que vão se dar bem, né? Fazendo a estratégia. Tem essa outra definição aí de despenhadeiro, né? A queda, o despenhadeiro é uma queda, né? Os valores estão fora do centro. Isso aí, como a gente já viu, que o histograma serve para a gente visualizar como tal um conjunto de dados, você vai olhar um histograma desse jeito aí, uma tabela é difícil você visualizar, porque são muitos números, mas quando você coloca no programa, em tração gráfico, você consegue ver que realmente está muito fora aí, né? O 2 pico, você consegue observar aí que o sistema hora fica normal, depois tem uma queda, ela depois levanta de novo, né? O achatado já fica mais também próximo ali de uma similaridade dos valores, né? Pico isolado aí tem umas características de normalidade, mas para os lados ele também dá uma reduzida grande, né? Em geral, isso aí indica falhas na coleta estatística de dados. Aí, como construir? A gente já viu aqui, tem o Minitab, também o autor fala aqui, ó, a escolha desse intervalo é crítica, mas qualquer software que seja capaz
de produzir histograma como Minitab possui algoritmos que realizam o cálculo de maneira a permitir a melhor visualização possível dos dados. Então, vocês fiquem à vontade para acessar aí o site do Minitab e baixar a versão aí demo, vale 30 dias para estar praticando aí uma série de coisas, né? Aí tem um exemplo, estudar o comportamento das vendas. O administrador coleta informações sobre o número de itens vendidos nos últimos 30 dias e constrói um histograma com o auxílio do Minitab aí, ó. Com esse gráfico, ele percebeu que suas vendas variavam entre 28 e 52, né? A média é de 40, então tem que estar mais próximo da média. Se for um caso de processo produtivo. Agora, nesse caso aí, ele está analisando com outro parâmetro, né? Com outro olhar. Então, para você ver o quanto é interessante a utilização dessas ferramentas por outras organizações de outras áreas de serviço, de vendas, enfim, né? O que era da indústria passou agora também a estar atuando em outras áreas, né? Da economia. Os histogramas podem ser úteis para responder a seguinte pergunta: quão ampla é a dispersão do conjunto de dados? Se o conjunto de dados é simétrico, qual é o valor mais comum? Se existe mais de um pico, se existem valores isolados no conjunto de dados, qual é a dispersão relativa à meta, às especificações, está muito disperso o processo, está tendo muito ponto muito baixo, muito alto. Se existe uma tendência de certos valores estarem presentes ou ausentes. E nota importante, o histograma não pode efetivamente responder às questões listadas acima se for usado isoladamente. É necessário o gráfico de controle para conseguir compreender a estabilidade do processo. Aí que a gente vai entrar amanhã nas cartas de controle, né? Então, a gente vai passar agora para o gráfico de dispersão, que também é excelente. Essa ferramenta pode ser usada para ajudar a detectar se seus fornecedores estão empregando ou não a dispersão. Quando um gráfico de frequência exibe bordas quadradas, é provável que algum tipo de dispersão e ordenação estejam sendo aplicado ao processo. Então, permite até mesmo que quando está muito disperso, realmente o processo ele não está atingido e especificado, né? Além disso, os histogramas são úteis para mostrar o efeito de uma mudança em um processo, construindo-se histogramas com dados antes quanto depois da implementação de mudança. Então, nós falamos isso, você faz uma mudança, você tem que fazer de novo uma coleta de dados para verificar se mudou ou não. Isso é muito presente em projetos de Green Belt e Black Belt, né? Ao fazer análises como essa, olhando como dados se comportam ao longo do tempo, podemos procurar por causas comuns e causas especiais de variação. E várias ferramentas nos ajudam com essa análise, como o gráfico de tendência, o gráfico de controle ou o controle estatístico, que é mais conhecido como CEP, que são as cartas de controle, né? Então, a gente vai entrar agora aqui no gráfico, diagrama de dispersão. Só abrir aqui o PowerPoint do... Não é a tela inteira, é uma janela. Que eu moro na principal aqui é viatura, mas que a gente tente... Eu acho que não está... São aquelas motos, né, de segurança privada. Então, vamos lá, pessoal. Diagrama de dispersão, né? Aí nós temos um exemplo
O diagrama de dispersão aqui, esse diagrama está mostrando a correlação entre peso e altura, né? Se existe uma correlação, a altura de 1,50 até 1,90 e de 50 a 80 quilos. Então, é a variável X. Aí a ideia é o quê? Qual é a finalidade? Verificar se toda vez que eu mexo na variação, na variável X, se ela realmente afeta a variável Y. Por exemplo, o cara com 50 quilos, ele pesa 1,50. Será que é verdade se ele com 65 quilos, ele tem um peso maior? Aí você vai plotar esses dados todos, depois você vai analisar o gráfico, né? Isso aqui é um exemplo, né? O diagrama de dispersão, que também pode ser chamado de gráfico de dispersão ou de correlação, é verdadeiramente extraordinário para aqueles que querem verificar se uma relação de causa e efeito realmente tem sentido. A partir dessa análise, o gestor tem a possibilidade de eliminar qualquer interferência ou interpretação que seja equivocadas e que podem ter surgido em decorrência de alguma outra variável. A ferramenta permite a identificação da relação entre duas variáveis, desde que elas possam ser medidas ou contadas. O objetivo é verificar a intensidade de uma variável. Para que seja elaborado o gráfico de dispersão, se baseia em duas variáveis. Variável independente, que são as causas relacionadas à consequência, e a variável dependente, que é basicamente o efeito, a consequência em X. Então, no eixo X fica a independente, que no caso aí foi colocada como peso, e a dependente como altura, né? Isso aí poderia ser o inverso, né? O que deixa o conceito é que é a análise de uma variável independente para uma dependente. E se há uma correlação, toda vez que se aumenta uma variável, afeta a outra, né? O que é diagrama de dispersão? É conhecido como uma das principais ferramentas da qualidade que pode ser utilizada por uma empresa. Trata-se de uma representação gráfica que analisa a relação entre duas variáveis quantitativas, uma de causa e uma de efeito, e quando você tem uma hipótese que causou algo, mas ainda deseja comprová-la por meio de uma análise mais aprofundada. De repente, eu tenho uma noção que, por exemplo, a espessura de uma lâmina ela está afetando a quebra na montagem. Então, eu posso fazer um diagrama de dispersão, onde o meu X vai ser a espessura e o meu Y vai ser a quantidade de produto que quebra, né? Esse tipo de diagrama traz números simultâneos de duas variáveis, deixando visível se o que acontece é uma variável causando interferência na outra. Ao estudar a correlação, você tem uma variável dependente, o Y, que é efeito, que se relaciona às variáveis dependentes X, que são as causas. O modelo hipotético seria, portanto, Y é igual a F de X. Para me encontrar meu valor Y, eu tenho que fazer a função de X. Quem estudou a equação de segundo grau, essa aí usava demais, né? Então, eu vou mostrar aqui o Excel e depois vou aumentar no vídeo aqui. Eu até fiz aqui hoje à tarde e foi fantástico. Tem um cara aqui que ele é top demais. Ele fez 3 modelos e eu fiz os 3 modelos, né? Vocês estão vendo? Não, desculpa. Vou pegar aqui só vou mostrar aqui. A gente vai entrar no vídeo. Então, o primeiro caso aqui é o diagrama de dispersão, onde está se analisando as variáveis tempo de atendimento versus nota. Aqui é um banco ou uma loja, ele resolveu fazer um estudo de quanto tempo cada cliente passava, e em função desse tempo, a nota que ele dava, né? E aí foi se criando aqui 30 clientes, o tempo que cada um levou para ser atendido e a nota que cada um deu, né? E aí traçou aqui o gráfico de dispersão, a gente vai ver depois como faz aqui no manual, né? Vai ver o vídeo, e aqui foi uma coisa também que eu vi que eu não tinha visto, né? Você pode, inclusive, fazer uma estimativa, uma previsão. Se, de repente, o cliente aqui ele vai passar 20 minutos, a nota que ele vai dar é 7,8, né?
Se ele passar 25 minutos na fila, então você consegue prever de uma forma, dentro da estatística, a probabilidade de o que vai ocorrer. Digamos que esse tempo aí seja a temperatura do tanque de solda, ou seja, a temperatura da máquina, ou seja, a velocidade do corte. Eu consigo prever no meu eixo X, a variável que eu mexer, qual vai ser a relação que vai ter no Y, né? Se existe a correlação. De repente, se eu mudar aqui o X para vários valores e não houver uma mudança, é porque não tem correlação. Mas se eu mexer na variável X e afetar a variável Y, realmente esses processos eles têm correlação, né? Depois nós vemos aqui quantidade de entrega de 10 empresas, né? Que tem uma qualidade, o tempo de entrega e durabilidade, aqui o gráfico de bolhas, né? O gráfico de dispersão utilizando bolhas, que você consegue visualizar também, é fantástico isso aqui, né? Aí a gente vê aqui, ó, as empresas conseguem analisar dentro dos quadrantes, né? Empresas, por exemplo, aqui, como calcula esse Y, a linha de tendência é top, vocês vão gostar de praticar, e a finalidade que essa ferramenta tem realmente é fantástica. Vou botar o vídeo para vocês assistirem agora. Vocês vão gostar dessa... Vemos que fecha toda hora esse... Só um minuto. Então, se você já está acostumado com os nossos vídeos, se você sabe que vai ser mais um conteúdo bacana para você de Excel, deixa logo o seu like para não esquecer. Feito isso, vamos começar com o conteúdo. Esse arquivo que eu estou usando aqui da aula de hoje, ele está à sua disposição na descrição do vídeo. Então, você pode pegar esse arquivo de graça para poder praticar. Se você olhar bem, aqui a gente tem, ó, exemplo 1 do 01, exemplo 2 do 02, exemplo 3 do 03. Qual é a minha intenção? Que você olhe para o exemplo 1 e tente replicar esse gráfico que eu vou ensinar para você na aba do 01. Então é importante demais que você pegue o arquivo. Excel sem prática não é nada. Bom, vamos lá. Qual é a ideia desse primeiro exemplo? Eu tenho aqui 10 empresas e essas 10 empresas elas foram qualificadas em duas avaliações. Uma avaliação de qualidade dos produtos e uma avaliação de tempo de entrega. Então, por exemplo, a empresa 1, ela, depois de uma série de pesquisa, né, a pesquisa chegou à nota 5 de qualidade dos produtos. Já o tempo de entrega, nota 6. Isso aqui varia de 0 a 10. E aí, repara, por exemplo, a empresa 9, ela teve uma nota baixíssima de qualidade e uma nota intermediária de tempo de entrega. A empresa 10, ela teve uma nota 10 de qualidade, muito bom, mas demora muito a entrega, nota 2. E é justamente isso que esse gráfico mostra pra gente. Eu tenho aqui, ó, cada pontinho desse representando uma das empresas e no eixo X, o tempo de entrega e no eixo Y, a qualidade. O que eu posso identificar olhando para esse gráfico aqui? Eu consigo entender algumas coisas. Por exemplo, as empresas que estão mais próximas do local onde eu estou com o mouse agora são empresas muito boas, porque elas tendem a ter, quanto mais perto dessa quina aqui superior à direita, uma qualidade alta e uma entrega alta também. Então, só olhando para esse gráfico, eu consigo entender que a empresa 7... dentro dessas duas perspectivas, qualidade e entrega, é uma empresa muito boa. E se eu olhar aqui para a minha tabela, eu consigo identificar isso também olhando os números. Ó. Empresa 7, 8 de qualidade e 10 de entrega. Por outro lado, quanto mais próximo da parte inferior e à esquerda do gráfico,
pior tende a ser a empresa, porque ela tem uma qualidade mais baixa e uma entrega mais baixa. Eu conseguiria até dividir isso aqui em 4 quadrantes. O primeiro quadrante sendo as empresas de entrega alta e qualidade alta. O segundo quadrante, as empresas que estão aqui para a esquerda e acima, de entrega baixa e qualidade alta. Um terceiro quadrante, que é o quadrante que tem qualidade baixa e entrega baixa, tem que fazer alguma coisa com essas empresas. E um quarto quadrante, que está aqui onde eu estou com o mouse, que tem uma entrega alta, mas uma qualidade baixa. Então, esse gráfico ele é muito interessante quando eu quero fazer uma avaliação de empresa, ou uma avaliação de produto, ou uma avaliação de vendedores, dados 2 perspectivas. Nesse caso aqui a gente pegou qualidade e tempo de entrega. E o que eu vou fazer contigo agora nessa aba do zero é construir isso do zero, beleza? Bom, então vamos lá. Clico em inserir, que é o local onde eu tenho os gráficos do Excel, e dentro de inserir eu procuro pela opção de gráfico de dispersão. É onde eu estou com o mouse aqui agora. Repara que quando você clica em inserir, nesse subgrupo de gráficos, você vai ter colunas, linhas e pizza, e aqui do lado outros gráficos, gráfico de cascata, né? Você vai ter aqui o gráfico de hierarquia, você vai ter o gráfico de combinação e dentre eles, esse aqui que eu estou com o mouse agora, o gráfico de dispersão. Clico nessa setinha que está ali, de dispersão, e vou pegar logo a primeira opção. Repara que se eu clicar na primeira opção, muitas vezes o Excel já preenche com algumas informações, como ele fez agora, tá vendo? Eu botei o mouse aqui em cima, nem cliquei, e ele já deixou um gráfico pronto ali para mim. Para não ter o risco disso acontecer, para você realmente construir do zero o que você quer, sem nenhuma chance de erro, você faz o seguinte, clica numa célula em branco, uma célula em branco qualquer, e aí repete o procedimento. Clica no gráfico de dispersão, primeira opção, e aí vai aparecer esse retângulozão aqui em branco, que é justamente a área do gráfico. Bom, vamos selecionar as informações para compor o gráfico, justamente como a gente está vendo aqui. Como que eu faço isso? Passo a passo, vou te dar aqui. Pega o mouse, aperta com o botão direito do mouse e vem aqui em selecionar dados. Esse é o primeiro passo, selecionar dados. Vai abrir essa caixinha para você. E nessa caixinha, o que você tem que prestar atenção é nessa parte mais da esquerda, onde eu estou com o mouse agora. Entradas de legenda série. Você vai clicar aqui em adicionar. Adicionar. E aí você vai dar primeiro um nome. Eu vou chamar o nome aqui, né, o título dessa série que eu vou colocar de avaliação. E justamente esse nome que você coloca aqui vai ser, num primeiro momento, o título do seu gráfico. Então, coloca alguma coisa que tenha a ver com o que você está fazendo. Eu estou fazendo uma avaliação, levando em conta a qualidade e o tempo de entrega. E aí, agora, ele pede valores de X e valores de Y. Os valores de X vão ser justamente os valores de qualidade, porque esses valores de qualidade que estão aqui, entre as células B2 e B11, são os valores que vão compor o eixo X. Você vai entender melhor. Então, vou selecionar aqui de B2 até B11, e agora eu vou fazer a mesma coisa para Y, só que levando em consideração o tempo de entrega. Então, vai ser de C2 até C11. Agora, eu dou um Enter e dou um OK. Repara que quando eu dou um OK mais uma vez, num primeiro momento eu já consigo ver aqui o gráfico mais ou menos pronto. Repara que eu tenho as bolinhas. Se eu botar o mouse em cima da bolinha, eu vejo lá 1,5. O que é esse 1,5? Ele está me mostrando que esse ponto ele está no eixo X na escala 1 e no eixo Y na escala 5. Ou seja, se a gente olhar para cá, esse 1,5, quem é? É justamente a empresa 9, no eixo X 1 e no eixo Y 5. O grande problema é que, olhando para esse gráfico, eu não consigo identificar rapidamente quem é cada uma das empresas. No meu gabarito, no meu exemplo, eu coloquei aqui bonitinho, tá vendo? Como que a gente faz, então, essa correção para eu conseguir ver direitinho o nome da empresa em cima de cada uma das informações? O que eu posso fazer para ajustar isso é o seguinte, clicar em cima de uma das bolotinhas, clicar agora nesse maisinho que tem aqui, tá vendo? Esse maisinho e colocar um rótulo de dados. Quando eu clico nesse rótulo de dados no primeiro momento, ele mostra aqui uma informação, né, 5, 7, 10, que nada mais é do que a informação do eixo Y. Esse cara aqui está no 5, se eu olhar para o eixo Y. Esse cara aqui está no 10, se eu olhar para o eixo Y. Esse cara aqui está no 7. Mas vamos corrigir isso, vamos ajustar para, ao invés de aparecer o número representativo do eixo Y, mostrar quem é a empresa que representa cada uma dessas bolinhas. E aí, como que eu faço isso? Eu pego o mouse, aperto com o botão direito do mouse e venho aqui em formatar.
rótulo de dados. Quando eu clicar aqui em formatar rótulo de dados, eu vou ter que sumir rapidamente. Mas só repetindo para não ter nenhuma sombra de dúvida. Você pega o mouse, clica com o botão direito do mouse em cima de um desses números, dos rótulos de dados, e vem aqui em formatar rótulo de dados. Vai aparecer essa caixinha, e aí repare que essa caixinha está mostrando aqui, ó, valor Y selecionado, justamente aquilo que a gente estava vendo até então. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar nessa opção valor a partir das células e vou selecionar de empresa 1 até empresa 10. Porque automaticamente, além de mostrar o valor de Y, ele vai me mostrar também as empresas. Então, eu vou dar um OK e repara que agora ele mostra aqui, ó, esse cara, ele é empresa 9. Empresa 9. Eixo X, o número 1, eixo Y, o número 5, empresa 9. E aí, eu vou tirar o valor de Y. Eu vou deixar só o nome da empresa. Esse cara aqui é empresa 7, empresa 10, e assim vai. Outra coisa que eu poderia corrigir aqui nesse meu gráfico de dispersão são as escalas do eixo X e do eixo Y. Repara que atualmente está variando de 0 a 12. E aqui está variando de 0 a 12 também. Eu quero que varie só de 0 a 10, porque eu não vou ter nenhuma nota 11, nenhuma nota 12. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito do mouse em cima do eixo X, no primeiro momento. Então, botão direito do mouse em cima do eixo X, formatar eixo. E aí eu tive que sumir novamente, mas percebe que o mínimo 0 e o máximo 10. Só fazer isso. Mínimo 0, máximo 10. Esse principal é de quanto em quanto ele vai pular. Então, repara que está 1 aqui. E aí, se eu deixar 1 mesmo, ele fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu mudar, por exemplo, para 2, ele vai pular de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bom, eu vou deixar 1 e vou fazer a mesma coisa agora para o eixo Y. Então, vou fechar, botão direito em cima do eixo Y, formatar eixo. Agora eu coloco no mínimo 0 e coloco no máximo 10. Mais uma vez, a unidade principal eu vou deixar em 1 e repara que eu estou começando a construir um gráfico muito parecido com esse gráfico do exemplo 1. Eu poderia tirar esse título, então é só clicar nele e apertar Delete e repara que eu tenho o gráfico aqui. Poderia fazer outras configurações, por exemplo, se eu clicar nesse maisinho que está aqui, eu poderia tirar essas linhas de grade, que aí eu não consigo ver exatamente qual é a pontuação de cada um, mas eu já tenho aqui o nome das empresas e se eu quiser fazer só uma avaliação visual para entender mais ou menos onde cada empresa se enquadra, eu posso tirar as linhas de grade, ou posso deixar também. Isso aí depende muito do gosto de cada um. Clicando nessa setinha das linhas de grade, eu posso botar linhas de grade só na horizontal e na vertical. O que eu quero que você faça? Quando você pegar essa planilha que está aqui, eu quero que você explore. Então, clica no gráfico que você criou, vem nesse maisinho e vai mexendo para você entender o que significa e como que você pode mexer nesse gráfico. Além disso, depois que você clica no gráfico, se você vier aqui em design do gráfico, repara que aparecem várias pré-opções que o Excel já deixa prontas para você ali em cima. Ó. Então, ó, clico no gráfico, venho em design, eu posso escolher um outro design. Repara que ele já me aponta algumas possibilidades, ele muda um pouquinho a bola e tal. Então, eu vou pegar, por exemplo, o estilo 4, que está ali pronto, no design do gráfico. Agora, eu vou alterar a cor, para ficar com uma cor diferente. Repara que no alterar cores, eu já posso fazer isso automaticamente e está lá. É um outro tipo de gráfico, repara que ele mudou o fundo cartesiano, ele colocou também como se fosse um alvozinho, cada empresa, e eu posso colocar isso numa apresentação. Lembrando que a grande ideia desse gráfico, por enquanto, do exemplo 1, é eu conseguir fazer uma avaliação levando em consideração duas perspectivas. Nesse caso, qualidade e tempo de entrega. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ele é parecido com esse primeiro, só que dessa vez eu tenho, além da qualidade e do tempo de entrega, uma outra perspectiva, a durabilidade. Então, eu tenho 10 empresas, né? Empresa 1 a empresa 10, e cada uma dessas empresas agora foi avaliada, né, de 3 formas. Então, eu tenho a qualidade, eu tenho o tempo de entrega e eu tenho a durabilidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente criar do zero, junto com vocês, na aba do 02. Então, repetindo alguns procedimentos que eu já te mostrei, de forma um pouco mais ligeira. Se você não estiver entendendo muito bem, volta um pouquinho o vídeo. Se você estiver entendendo e curtindo o vídeo, deixa o seu like, como eu já pedi, é muito importante para a gente. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer que a gente faça cada vez mais vídeos de Excel, de VBA, de Power BI, deixa o seu like e comenta aqui para mim o que você está achando da aula, está gostando da didática, está gostando dos exemplos.
Beleza? Bom, conto com a tua curtida, conto com o teu comentário. Bora continuar com o conteúdo agora. Eu clico aqui, então, em inserir, né? E aí, dentro de inserir, procuro a opção de dispersão, só que dessa vez não vai ser uma dispersão simples, vai ser uma dispersão com formato de bolhas. Bolhas, tudo bem? E aí, mais uma vez, repara que ele já colocou para mim aqui, ó, quando eu boto o mouse em cima de bolhas, uma opção de gráfico, mas eu quero fazer do zero, eu não quero pegar alguma coisa pronta do Excel, porque muitas vezes pode dar algum tipo de erro. Então, ó, vou clicar numa célula em branco, clico numa célula em branco, venho aqui em dispersão, escolho bolhas e agora sim repara que eu fiz uma bolha do zero. Bom, agora a ideia é a gente já conseguir avaliar em 3 dimensões. Então, você vai ter uma primeira dimensão no eixo X. Quanto mais para a direita do eixo X, melhor a qualidade. Quanto mais para a esquerda do eixo X, pior a qualidade. Uma outra dimensão no eixo Y, quanto mais para cima do eixo Y, melhor a entrega. Quanto mais para baixo do eixo Y, pior a entrega. E uma terceira e última dimensão, que é o volume dessa bola, dessa circunferência. Quanto mais volumoso, melhor a durabilidade. Quanto mais pequenininho, menos vai durar o produto de cada uma dessas empresas. Então, por exemplo, fazendo uma leitura aqui desse gráfico, sem olhar para os dados, só olhando para o gráfico mesmo, a empresa 9, em comparação com as outras, ela tem uma circunferência menor, ó, onde eu estou com o mouse agora, empresa 9, ali, ela está bem para a esquerda do eixo X, então ela tem uma qualidade baixa, está mais ou menos no meio, um pouquinho para baixo do eixo Y, então tem uma entrega baixa. Então, se eu comparar, por exemplo, a empresa 9 com a empresa 8, só olhando para o gráfico, eu consigo ver que a empresa 8 tem mais durabilidade, tem mais entrega e tem mais ou menos a mesma qualidade. Já comparar agora a empresa 10 com a empresa 6. Empresa 10, ela tem um volume maior que a empresa 6, então ela tem uma durabilidade maior, ela está mais para a direita no eixo X, uma melhor qualidade, e abaixo no eixo Y, uma entrega pior. Então é esse tipo de comparação rápida que eu consigo fazer com um gráfico de dispersão no formato de bolha. Bom, vamos lá, vamos fazer do zero. Botão direito, selecionar dados, como eu já falei para você, vai aparecer essa caixinha. Dessa vez, mais uma vez, eu clico em adicionar, e aí eu tenho X e Y, como eu tinha no exemplo 1, e tenho também o tamanho da bolha, o volume da circunferência. Então, o nome eu vou chamar de avaliação 2, que é uma segunda avaliação, e a mesma coisa aqui, ó, valores de X. Clico na setinha e seleciono qualidade. Beleza. Valores de Y. Clico na setinha e seleciono entrega. Beleza. Tamanho da bolha, clico na setinha e seleciono a durabilidade. Dou um Enter e agora repara que ele automaticamente já coloca as bolhas aqui para mim. Ó, cada uma dessas bolhas de acordo com essas opções que eu fiz. Aí eu posso tirar o título, eu não gosto muito de deixar título em gráfico, e eu posso também aumentar um pouquinho esse gráfico para cá e para lá, só para ficar bem espaçado. Bom, vamos mexer nesses eixos aqui, ó, X e Y, nas escalas. A escala do eixo X está variando de -2 a 12. Eu quero que varie de 0 a 10. Botão direito, formatar eixo, e agora eu vou botar aqui, ó, no mínimo, eu vou colocar 0, no máximo, eu vou colocar 10. Poderia até colocar 12, né? Porque com uma circunferência, vou deixar 12 mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o eixo Y. Botão direito e vou formatar. Já está de 0 a 12, então eu deixo assim mesmo. Bom, outra coisa que eu posso fazer é aquele lance do rótulo de dados. O rótulo de dados, o nome de cada empresa em cima dessa bolha. Eu já te ensinei a fazer isso no exemplo 1, vou fazer de novo para ficar bem fixo. Clico no maisinho e clico em rótulo de dados. Eles, num primeiro momento, botam um número. Que número é esse? A gente já viu esse número que está aqui, 6, 2, 5, 7, 10. É a posição no eixo Y, beleza? O que eu vou fazer é alterar esse rótulo de dados. Como que eu faço isso? Pego o mouse, aperto com o botão direito do mouse em cima de um desses números, todos automaticamente são selecionados, venho aqui em formatar rótulo de dados, cliquei, pum, repara que eu tive que sumir mais uma vez rapidamente, e agora eu venho aqui em valor, a partir das células, e seleciono de A2 até A11, dou um OK, e agora eu tiro o valor de Y, para ficar só com o nome da empresa. Repare que automaticamente ele segue a mesma sequência. Deixa eu dar só uma puxadinha para você ver aqui. Por exemplo, ó, empresa 5 é uma empresa que está 4 no eixo X, que está 2 no eixo Y e que é bem redonda. Então deve ter uma durabilidade alta. Vamos procurar quem é essa empresa. 4 no eixo X,
2 no eixo Y e 9 de durabilidade. É a empresa 5. Está aqui, ó, empresa 5. Então, mais uma vez, conseguimos chegar no nosso objetivo, só que assim, se eu não tivesse essa lista, seria meio complicado, né? Eu conseguir entender quem que é representando aqui o eixo X, quem está representando o eixo Y e quem que é o tamanho da bola. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar no gráfico, vir no maisinho, e dentro do maisinho, eu tenho uma opção que são os títulos do eixo. Título do eixo. Vou clicar aqui em título do eixo e vou clicar também em legenda. Tá? E aí o que eu posso fazer agora é mudar os nomes. Por exemplo, aqui eu estou botando o título do eixo Y. Quem é o eixo Y? A gente viu que é o tempo de entrega. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, vou apagar o que está escrito aqui e vou escrever tempo de entrega. Vou fazer a mesma coisa para o X. Vou apagar o que está aqui e vou escrever qualidade. E agora, quem está aqui, que é a bolinha azul, né, é o dimensionamento, eu posso mudar esse nome, né, ao invés de chamar de avaliação 2, chamar de durabilidade. Então, para mudar esse nome, avaliação 2, eu posso apertar com o botão direito, selecionar dados, abrir a minha caixinha, venho aqui em editar e mudo para durabilidade. Então, eu estou mudando o nome da série para durabilidade, para esse nome que está aqui ficar durabilidade também. E eu consegui entender só olhando para o gráfico, que aqui eu tenho a qualidade, aqui eu tenho o tempo de entrega e aqui eu tenho a durabilidade, mudando o nome da série. Dou um ok e agora aparece aqui, ó, durabilidade, qualidade, tempo de entrega. Se você quiser posicionar esse nome do eixo mais para cima, você pode apertar o Shift no seu teclado e aí puxar essa informação mais para cima com o Shift apertado. Repara que ela vai lá para cima alinhada. Se eu quiser pegar a qualidade e puxar para a direita, clico no Shift e puxo para a direita. São alguns detalhezinhos que fazem seu gráfico ficar mais legal. Se eu quiser deixar essa parte aqui gráfica um pouquinho mais para dentro da área do todo do gráfico, eu posso fazer o seguinte, preste atenção, pego o mouse, clico dentro do gráfico e repare que quando eu clico aqui numa área dentro do gráfico, ele seleciona para mim essa área do gráfico. Tá vendo? Ó? Essa área onde eu estou passando o mouse agora, essa bolinha, essa bolinha, essa bolinha e essa bolinha. Eu consigo dar uma diminuída só para distanciar um pouco o gráfico dos nomes. Ó, tempo de entrega, qualidade e assim vai. Tá bom? Bom, então só alguns detalhezinhos para deixar o seu gráfico mais visual, mais bonito. E aí eu quero que você explore, a partir de agora, essas informações. Se você quiser, você pode então copiar esse gráfico, colocar no e-mail, colocar numa apresentação e assim vai. Vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo, beleza? Bom, o terceiro e último exemplo é um pouquinho diferente do primeiro e do segundo. Então, só recapitulando, no primeiro, a gente viu uma avaliação por empresa, ou que poderia ser também por produto, por vendedor, levando em consideração duas variáveis, duas perspectivas, qualidade e entrega. No segundo exemplo, a gente viu uma avaliação levando em consideração três perspectivas, qualidade, tempo de entrega e durabilidade. Agora, nesse terceiro, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai mudar o parâmetro de avaliação. Só queria te pedir mais uma vez, se você está assistindo esse vídeo até agora, mais de 20 minutos de conteúdo, pô, se você não deixou um like e um comentário até agora, pô, me ajuda aí, né? É muito importante pra gente, sério mesmo, ter o seu like, ter seu comentário. Você pode achar chato, pode achar repetitivo, mas eu preciso fazer isso. Porque se eu estou te dando esse conteúdo de graça, a única coisa que eu te peço é um feedback. Uma retribuição, um comentário sobre o nosso trabalho. E aí, tá gostando da aula? Coloca aqui para mim e deixa o seu like. Bom, vamos lá. O que eu quero fazer aqui no exemplo 3? Eu quero colocar para cada um dos produtos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as seguintes avaliações, nota geral e preço do produto. Então, o que eu quero fazer é entender se existe alguma correlação entre essas duas variáveis. Por exemplo, quando eu vou num shopping comprar uma camisa, não necessariamente a camisa mais bonita é a camisa mais cara, mas pode ser que tenha alguma relação. E o que eu quero é investigar isso. Então, eu tenho aqui 7 produtos, eu coloquei uma nota para cada um desses produtos e coloquei o preço de cada um deles. E aí eu vou usar um gráfico de dispersão para conseguir entender se existe uma relação entre a nota e o produto. Ou seja, quanto melhor a nota, quanto mais bem avaliado o produto, mais caro ele é. Será? Não sei. Vou descobrir usando esse gráfico e usando uma linha de tendência. Vamos entender como é que funciona isso. Vou pegar mais uma vez do zero, lembrando que esse arquivo que eu estou usando está à sua disposição aqui na descrição do vídeo, tá bom?
Bom, do 0, 3. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mais uma vez criar o gráfico de dispersão com você, num primeiro momento muito parecido com o exemplo 1, depois a gente incrementa um pouquinho mais. Então, venho aqui em inserir, dentro de inserir gráfico de dispersão, o gráfico de dispersão normal. Sugestão, quando você for treinar, quando você pegar o arquivo para praticar, passa o mouse em cima dos outros, ou então cria outros gráficos com uma dispersão com linhas suaves e marcadores, uma dispersão com linhas suaves, uma dispersão com linhas retas e marcadores, só para você ver qual é o impacto visual e se faz algum sentido para você, o que você quer construir. Eu estou mostrando a base, depois você vai futucando melhor. Então, vou pegar aqui o normal mesmo, o de dispersão, e aí vou abrir a área do gráfico. Abrir a área do gráfico, botão direito, selecionar dados. Já falei para você. Adicionar o nome. Eu vou chamar aqui de correlação, que é o que eu estou tentando fazer, uma correlação. Eixo X, clico na setinha e coloco aqui a nota geral, Enter. Eixo Y, clico na setinha e coloco aqui as informações de preço do produto. Bom, dou um OK e agora dou um OK. Repara que eu consigo ver que essas informações, esses pontinhos, a princípio parecem ter alguma correlação. Como assim? Seguinte, se você tentar traçar uma reta passando por todos esses pontos, você não vai conseguir. Mas você consegue fazer uma reta que mais ou menos passa por todos eles. Então, isso indica que à medida que você aumenta a nota geral, você aumenta o preço do produto. E é justamente essa a função desse exemplo 3. Você fazer correlação visual e gráfica entre duas coisas usando esse gráfico de dispersão. Para isso ficar ainda mais interessante, você pode clicar nesse maisinho e pedir para o Excel colocar para você uma linha de tendência. Bom, eu não vou entrar muito a fundo nesse tema de linha de tendência, mas a ideia aqui geral é o seguinte, ele traça uma reta que não passa exatamente em cima de todos os pontos, porque não existiria essa possibilidade, já que os pontos não estão justamente lineares, mas mais ou menos passa perto de todos eles. E aí eu clico aqui em linha de tendência e repara que automaticamente ele já faz essa retinha aqui pra gente, que passa mais ou menos perto de todos eles. Se eu tivesse um ponto aqui, um outro aqui, eu não teria uma correlação. Mas pelo que eu estou vendo ali, graficamente, pelo menos, parece sim ter alguma lógica. Enquanto mais caro, melhor. Nem sempre isso é verdade, a gente sabe disso. Mas nesse caso, nesse exemplo, parece que sim. Bom, feito isso, eu posso até mexer nessa reta. Se eu quiser deixar ela um pouco mais legal, eu clico nela, então eu clico em cima dela, repara que eu vejo uma bolotinha aqui e uma bolotinha aqui, venho em formatar, e dentro de formatar, no contorno da forma, eu posso mudar, por exemplo, a espessura, deixá-la um pouco mais fina. Eu posso, ao invés de deixar ela tracejada, colocar ela direta, que em traços eu clico na opção sólido. Eu posso deixá-la de uma outra cor, vou colocar ela mais escura. Eu poderia também fazer isso diretamente no design do gráfico. Então, se eu clicar aqui em design do gráfico, eu tenho várias opções, eu consigo escolher uma que me interesse. Vou pegar mais uma vez aqui o estilo 4, eu gosto do estilo 4 para gráfico de dispersão, você pode testar ele. Como você sabe, eu sempre tiro o título e vamos colocar só para fechar o exemplo, o nome dos produtos. Então, vamos lá, rótulo de dados, já te ensinei a fazer isso várias vezes, hein? Rótulo de dados, agora ele coloca só o eixo Y, ó, 1, 2, 8, 10, para mexer nisso. Botão direito, formatar, rótulo de dados. Venho aqui em valor a partir das células e seleciono produto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dou um Enter. Tiro o eixo Y. Poderia até deixar. Se quiser, você pode deixar X e pode deixar Y. Pode ser. Para alguns casos pode ser interessante. Mas eu vou tirar, vou deixar só os valores a partir da célula e está lá. Produto 1, produto 3, produto 2, produto 6, produto 4, 5, 7 e a sua linha de tendência. Bom, eu deixei aqui embaixo ó, essas informações de A, B, X e Y. O que é isso? A, B, X e Y. São informações para eu conseguir ir um pouquinho mais a fundo nessa análise de linha de tendência. Só que eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro vídeo nosso aqui na descrição, onde eu explico melhor que raios é esse de A, B, X e Y, e vou deixar também no final desse vídeo, para se você quiser você aprofundar nesse tema. Nesse outro vídeo, eu falo um pouquinho mais sobre como que funciona essa linha de tendência, quem que é esse A, quem que é esse B. Esse A, na verdade, é uma fórmula de inclinação, esse B é uma fórmula de intercepção, e o X e o Y são duas variáveis. Essa aqui é a equação da reta, que a gente aprendeu lá na época de matemática da escola, e provavelmente você já esqueceu.
aconteceu. Então, se quiser entender melhor essa partezinha aqui do final, procura um vídeo que vai estar na descrição e que vai aparecer aqui perto de mim também. Bom, é isso. Eu quis trazer esses 3 exemplos para te mostrar graficamente como que funciona o gráfico de dispersão. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido contribuir alguma coisa contigo, que você tenha conseguido aprender coisas novas. Os gráficos, eu costumo brincar que são como armas. Você tem que ter várias armas para ir para uma guerra. E aí, quanto mais armas você tiver, você vai saber usar, né, dependendo da situação que você está ali na guerra, qual é a melhor arma para aquela situação. Então, eu quero que você vá colocando várias informações na sua caixinha, na tua cabeça aí, e quando você for fazer alguma análise para o teu chefe, quando você for construir algum gráfico, tendo essas informações, você consegue escolher qual é o melhor para cada um dos tipos de situação. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, comenta para mim o que você achou da aula, o que você achou dos exemplos, o que você achou desse conteúdo aqui. Você quer mais? Comenta. Eu preciso muito do seu comentário agora. E se você chegou até o final e faz parte dos 12%, comenta a nossa hashtag #SomosTodos12%. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Realmente é um vídeo muito bom, né? E esse terceiro exemplo, que ele mostra a questão do produto, análise de correlação, tem um outro, que eu vou passar amanhã, que ele ensina aí a calcular o X, o coeficiente, traçar a equação da reta e fazer uma previsão de realmente se de repente eu alterar a variável X, quanto vai representar de variação no Y. Então, imagine o seguinte, pessoal, esse tipo de estudo gráfico de dispersão é utilizado na área de saúde, vacina, remédios, amostra agora mesmo essa questão do coronavírus, né? É fantástico essa questão aí do domínio de gráfico, né? E o quanto o Excel ele é útil, né? Ele pode ser muito bem utilizado para dentro da empresa. A gente está trabalhando dados, né? A gente, no primeiro momento, lá, e pega lá os dados da folha de verificação, e aí depois joga dentro do Excel, cria as tabelas, né? Tem tabela dinâmica, e aí você vai fazendo, vai construindo os gráficos, e você vai começando a visualizar coisas no processo que você não conseguia visualizar antes. E como a gente já comentou aqui, os autores comentam, que você analisar uma tabela é complexo. Então, se você pega lá o consumo de gasolina, o teu consumo de gasolina, e você anota lá, todo dia você coloca uma quantidade, e essa quantidade dividida pelo preço do litro, ele vai te dar X, você consegue identificar se o seu carro está consumindo ou não, se o teu consumo de energia está muito alto, você consegue fazer comparativos de um mês anterior com o mês atual. Imagina o seguinte, você começa a fazer um estudo. Nós comentamos que uma das finalidades do sistema de gestão é manter essas informações, né? Tem documentações, evidência, confiabilidade, etc. E você tendo essas informações registradas no sistema, você consegue fazer um histórico de melhorias do processo, né? O quanto ele evoluiu. Olha, nós tínhamos uma eficiência de 96 ponto alguma coisa, ponto 7, implementamos com a ferramenta da qualidade que foi utilizada para fazer uma avaliação, nós chegamos à conclusão que essa variável afeta a variável temperatura, afeta a dimensão mecânica do produto, né? Que a bitola do fio afeta a vida útil, ou afeta a durabilidade, como ele colocou, quando ele fez ali aqueles 3 exemplos, né? Imagina você, na macroeconomia, né? O ministro da Economia fazendo estudo comparativo de quanto representa os salários para a economia do Estado, quanto representa o polo industrial, a folha do salário, né? E tem esses dados na Suframa, realmente é fantástico, né? Então, o conhecimento, pessoal, a habilidade, a competência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ele se torna uma arma, como ele colocou ali, uma arma no bom sentido, né?
você vai se criando uma bagagem, né, de conhecimento para fazer o seu melhor e, a partir daí, começar a mostrar, dentro daqueles princípios da qualidade, do foco no cliente, da liderança, você pegar lá um belo dia, fazer um gráfico, ela passou para o seu grupo, né, passou a linha de produção e mostrar para eles, olha, nós tínhamos, nosso resultado era X, agora está X mais 1, em função dessas medidas que nós tomamos, né? É importante, eu acho que a aula hoje foi bem proveitosa, né? Muita gente participou, os vídeos eu escolhi, eu analisei vários vídeos, porque, como eu falei para vocês, é igual livros, né? Então, você tem que avaliar, e a gente, quando avalia com base no nosso conhecimento. Por isso que também nós temos que ser abertos a opiniões dos outros, né? Porque quando a gente escolhe com base no nosso filho, no nosso conhecimento, na nossa experiência, com o intuito de agradar. Pode ser até que não agrade, mas o intuito é esse. Mas foi fundamental esses vídeos, né, do histograma, quando nós vimos ali a possibilidade de se construir os intervalos, conhecido como os cortes, né? Inclusive ele já deu uma pincelada no diagrama de dispersão quando ele simulou a distribuição normal das amostras, e esse agora, o exemplo da dispersão, foi realmente fantástico, né? Analisar as 3 variáveis, e tem o de amanhã, que ele vai mostrar lá o cálculo, né, do coeficiente A, do B, a equação da reta. Imagina isso é usado na física, né? Realmente Alô, testando. Alguém aí? Gente, será que o professor vai voltar? Será, hein? Deve voltar a considerações finais. Tá sem áudio, professor. caiu a internet aí, caiu a rede. Caiu para vocês, não. Só aqui mesmo, que eu problema aqui lá. Então, pessoal, eu vou logo aqui interromper a gravação para a gente não perder todo o esforço. Então, estamos chegando no horário, só queria agradecer a participação de todos e até amanhã. E realmente eu gostei da aula, gostei dos vídeos e eu acredito que foi bem proveitoso. Eu gostaria que vocês manifestassem. A todos uma boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.